7 de janeiro de 2014. São Paulo confirmado para a estreia no Campeonato Paulista. Daqui a pouco a primeira coletiva de Muricy Ramalho em 2014. Tava com saudade, professor? Ah, nenhuma. Gilson Kleina revela time que estreia no Paulistão. Valdívia, Lúcio e Leandro estão fora. Aqui no Santos, Oswaldo de Oliveira confirma Cícero e Leandro Damião fora da estreia do Peixe no Campeonato Paulista. Messi brilha em vitória do Barcelona. Neymar se machuca e para por pelo menos 3 semanas. Os gols das oitavas de final da Copa São Paulo. Santos e São Paulo avançam. Galo e Taboão da Serra goleiam. E ainda, Palmeiras vence o São José pelo NBB. E Walter evita falar sobre o peso na apresentação ao Fluminense. Vem que vem, porque o Gazeta Esportiva já está no ar. Olá, olá, boa noite para você ligado no Gazeta Esportiva desta sexta-feira. Chega de espera, hein? Finalmente, a bola vai rolar pelos campeonatos estaduais. Amanhã será dado o pontapé inicial no Campeonato Paulista, que logo de cara já tem um clássico. Veja quais são os jogos da rodada de abertura do Paulistão. Amanhã, às 5 da tarde, o Palmeiras enfrenta o Linense no Pacaembu. No mesmo horário, em Jundiaí, o Paulista pega o Caçula Audax. Já às 7h30 da noite, o Rio Claro tem pela frente o Atlético Sorocaba. No ABC Paulista, o São Bernardo mede forças com Botafogo de Ribeirão, enquanto que o Santos tem encontro com o 15 de Piracicaba. E às 9 da noite, o Mogi Mirim joga contra o Comercial. No domingo, às 5 da tarde, o Corinthians visita a Portuguesa no Canindé. Mesmo horário da partida entre Bragantino e São Paulo, no interior paulista. Às 7h30 da noite, o Oeste de Itápolis faz o confronto diante do Penapolense. E fechando a rodada, a Ponte Preta pega o Ituano no Moisés Lucarelli. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Mais um Campeonato Paulista começando. Os campeonatos regionais pelo país, em sua maioria, começando. Mas você não... No Brasil, você não tem a... Já teve no passado, é verdade, o Flávio pode até concordar comigo. Boa noite, Flávio. Mas nos anos 70, nos anos 80, até mesmo no início dos anos 90, havia um clima de começo de temporada, o Campeonato Brasileiro com os seus reforços, com os jogadores sendo apresentados. Hoje, sabe, o Campeonato Paulista perdeu o glamour, perdeu a importância que tinha. Aliás, Campeonato Paulista não, os campeonatos regionais de maneira geral. E o brasileiro colocado ali no meio de abril, no meio, entre a janela de janeiro e de julho, também, sabe, não tem aquela promoção que deveria. Então, claro, como abertura de temporada, sempre tem uma expectativa, mas poderia ser diferente, Flávio, eu ainda acho, com um trabalho de marketing mais bem feito, com maior apelo. O campeonato começa, mas não tem muita empolgação. Você sente isso também? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Celso, Anitta, amigos do Gazeta Esportiva. É que os campeonatos regionais, eles já passaram, né? É uma coisa assim. Quando você citou esse período, o grande campeonato era o campeonato regional. Você tinha o Rio-São Paulo e o futebol brasileiro se resumia a esses dois grandes centros. Quando aparecia um jogador importante em qualquer outro centro, eles acabavam vindo ou para o Rio ou para São Paulo. Se apresentando para a temporada, né? Então, quer dizer, era o grande torneio do ano. E tinha a Copa Brasil, que era um torneio onde o campeão de cada estado jogava com o outro e acabou, e parava por aí. Então você tinha o ano inteiro do campeonato regional. Com o advento do campeonato nacional, é óbvio que isso perdeu cada vez mais o glamour e cada vez a importância ficou menor. Quando você amplia, quando você globaliza, quando você vê os campeonatos da Europa, quando você vê campeonato do mundo inteiro, você não consegue entender como é que ainda se fecha num negócio tão pequenininho, né, que é o troço regional. Eu entendo que o grande time deve encarar como pré-temporada, não pode ser bobo de se queimar. Teria que fazer algum amistoso, eu preferiria que fosse contra equipes do exterior, fazendo pré-temporada, girando para fora do país, mas pré-temporada, é assim que deve ser encarado, sem grandes sofrimentos e sem grande importância. E a enquete no site gazetesportiva.net de hoje é sobre o Campeonato Paulista. Na sua opinião, quem é o favorito para conquistar o título? Corinthians? São Paulo? Palmeiras? Santos? A Lusa? Ou outro time? Acesse e vote o resultado. Eu dou no fim do programa de hoje.
Campeonato Paulista, para mim, não sei, eu vou apostar no Santos. Eu vou no outro time. Ah, tá. Eu sabia. Outro Godoy time ontem. é a Ponte Preta. É óbvio. A campanha da Ponte é para não cair. Se não cair, tá bom demais. Mas se não, vai aqui. Não. Aliás, mudou todo o esquema do campeonato, né? Agora é uma saroba aí que o campeão pode cair e tal. Nessas sarobas aí pode acontecer qualquer coisa. Vai que dessa vez dá certo, né? Depois do Facebook, onde começou a interação com os torcedores, o movimento Bom Senso Futebol Clube lançou ontem uma página na internet explicando melhor os objetivos e intenções do grupo. Junto, eles divulgaram um vídeo convocando os torcedores a colaborarem e apoiarem o movimento. Que venha a revolução. Eu sou hiper fã do Bom Senso. No Troféu Mesa Redonda, um momento emocionante foi quando a gente premiou o Paulo André, o público inteiro com os braços cruzados, muita gente em casa cruzou os braços. É um movimento muito legal que pensa no futebol, querendo melhorar o futebol, coisa que, obviamente, os cartolas, os dirigentes não têm interesse nenhum nessa melhoria. Tá bom do jeito que tá para eles, essa porcaria, esse caos, futebol mal jogado, jogadores sem preparação. É aquela coisa de se tiver bom, eles não têm capacidade para dirigir. Então, eles não querem que melhore, eles seguram, eles atravancam o futebol. E esse pessoal tem uma cabeça aberta, eles querem mais times jogando. Por exemplo, o Campeonato Paulista, tem um monte de time que vai jogar isso aí depois para o ano inteiro. Então, não é emprego, é subemprego. E, por outro lado, alguns jogadores são hiper desgastados, hiper colocados na vitrine, isso tudo é complicado. Agora, é um movimento para a melhoria do futebol. Eu recebo cada mensagem que eu morro de dar risada. Pô, o Neymar se machucou, pô, cadê o bom senso? Aí a Portuguesa deram um golpe na Portuguesa. Cadê o bom senso? O bom senso tem que cuidar do futebol, de melhorar o futebol, melhorar a condição para os atletas, melhorando os atletas, melhora, como eles dizem aí, para o torcedor, para quem trabalha, para o patrocinador, para a televisão, tudo, melhora para todo mundo. Então, esse é o objetivo do bom senso. Se dispersar, começar a se meter em tudo, é exatamente aquilo que os cartolas querem, que disperse, que aí não pega a força de nada. Eles têm que ficar focando em cima do futebol, do jogo, da condição para o atleta, da condição para o torcedor, da preparação decente, que é uma coisa que, obviamente, a CBF está esnobando faz tempo, mas eu acho que ela terá algumas surpresas desagradáveis esse ano. O bom senso, o movimento bom senso, vai ao encontro daquilo que a gente estava comentando sobre o Campeonato Paulista, claro, né? Sobre você reestudar o calendário, tornar o futebol brasileiro. Veja só, muita gente, quando a gente critica a organização do futebol brasileiro, não raramente você ouve alguém falar: mas o Brasil é pentacampeão do mundo. A seleção brasileira, com os melhores jogadores, os melhores nos últimos 30 anos, atuam na Europa. Não no futebol nacional. E por que atuam na Europa? Porque na Europa tem a melhor organização, tem o dinheiro, o produto futebol ele é melhor trabalhado. No Brasil, a gente padece dos mesmos problemas de anos atrás. Quer dizer, a gente discute calendário, discute o campeonato acontecendo no mesmo dia do jogo da seleção brasileira, por exemplo. Enfim, são velhas discussões. Só que normalmente essas críticas partiam da imprensa e, eventualmente, de um ou outro profissional ligado ao futebol. Hoje você tem os protagonistas lutando por isso, falando a mesma coisa que nós já falamos há anos. E aí a possibilidade de mudar é maior. Espero que o bom senso obtenha êxito, como diz o próprio nome, com bom senso. Futebol internacional, ontem o Barcelona enfrentou o Getafe na partida de volta da Copa do Rei da Espanha. Messi brilhou contra uma das vítimas favoritas dele, já o Neymar se machucou. Depois de ter vencido o jogo de ida por 4-0, o Barcelona visitou ontem o Getafe e venceu mais uma vez.
Telo cruzou e Messi desviou de leve, 1-0 Barça. O segundo do argentino foi aquele senhor golaço. Recebeu na intermediária, foi deixando os adversários para trás, meteu uma caneta e depois tirou do goleiro para tocar para o gol vazio. Que pintura, hein? Olhando assim, parece fácil. A nota negativa do jogo foi a contusão de Neymar. Ainda no primeiro tempo, o brasileiro foi cruzar e se machucou sozinho. Reparem que na hora do cruzamento, o tornozelo direito do atacante dobra. Na mesma hora, Neymar já cai gritando de dor. A princípio, a lesão deve tirar de campo o atacante por pelo menos 3 semanas. Ele foi submetido a exames e o Barcelona informou que ele deve voltar mesmo no dia 18 de fevereiro contra o Manchester City, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Menos mal, o próprio Neymar disse que tomou um susto quando aconteceu a contusão e veio a preocupação. A primeira coisa que vem na cabeça do jogador caído no chão, morrendo de dor, é Copa do Mundo. Perdi a Copa do Mundo. O que você cogita, a primeira possibilidade é de rompimento do ligamento. Felizmente não houve rompimento. Então é possível o Neymar voltar em 1 mês. Quer dizer, bom para o Barcelona. O próprio Messi disse que o Neymar vai fazer falta. Hoje já se reconhece o valor do Neymar no futebol europeu. Antes era uma aposta. As pessoas ouviam falar do Neymar, viam um gol ou outro porque ganhou como gol mais bonito, mas ver o Neymar jogar, praticamente ninguém via, porque o futebol brasileiro não é visto na Europa, só a seleção brasileira. E hoje não, hoje o Neymar ele goza de prestígio realmente, de status, e reconhecem a importância dele. Então é bom para o Barcelona, é bom para a seleção brasileira e principalmente para o Neymar. Você já imaginou uma Copa do Mundo no Brasil e a seleção brasileira sem o Neymar? Não dá para imaginar, né, Flávio? Isola. Aí, 2 aspectos. Primeiro, gozado, ele erra a passada, né? Por isso que o pé ficou muito atrás, ele errou a passada. Neymar machucar é um negócio que não combina. A gente cansou de ver o Neymar tomar porrada, como tomar o Messi suco, também, né? Tal. Não combina, não combina. O negócio fala, pô, Neymar não machuca. Aí o cara machuca, você fala, opa, né? Já dá uma cabreiragem. Agora, resolvido o problema, e 1 mês ele está de volta. Vamos fazer uma continha juntos? Vamos fazer uma continha aqui, ó. Neymar, ele está preparado pelo Campeonato Brasileiro, ok? Pré-temporada, no ano passado foi feita aqui aquela porcaria nas coxas que se faz aqui e tal. No meio do ano, quando a pré-temporada estava rolando lá na Europa, ele estava sendo negociado. Portanto, ele não fez pré-temporada no meio do ano. A preparação dele ainda é aquela mal e porca que se faz aqui no Brasil. Se ele seguisse, ia ter que seguir, ele ia chegar para a Copa estouradíssimo. Essa pausa de 1 mês, se ninguém queria que fosse por contusão, ela pode ter sido uma boa. Eu lembrei do Rivaldo em 2002, quando o Rivaldo se contundiu um pouquinho antes da Copa, e foi um tempo necessário para que ele se recuperasse fisicamente. Então, vamos esperar. A seleção sem o Neymar pode ganhar uma Copa do Mundo, mas a dificuldade vai aumentar muito, mas muito mesmo. Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo precisou dos pênaltis para avançar. Já o Santos está impossível dentro da Vila Belmiro. Veja os gols que definiram os primeiros classificados para as quartas de final da Copinha. A garotada do Atlético Mineiro atropelou os meninos do Flamenguinho de Guarulhos. Vitória fácil, 5-0. Destaque para Carlos, autor dos 3 últimos gols do duelo e também conhecido como o rei dos rebotes. Brincadeira, Carlos. O negócio é que você é bem posicionado, né, lindo? O adversário do Galo nas quartas saiu do confronto entre São Paulo e Brasília, definido em Barueri. O lateral esquerdo Vitor Souza cruzou na medida para Marlon fazer de cabeça 1-0 Brasília. O empate do tricolor veio aos 32. Bosquilha cobrou o escanteio e o zagueirão Lucas Pocinolo deixou tudo igual. Com o resultado, a decisão foi para os pênaltis. Aí valeu a frieza dos São Paulinos, que erraram apenas uma cobrança. Final, 4-2 nos pênaltis e São Paulo classificado para as quartas da Copinha. Na Vila, o Santos segue tirando da frente os adversários. A vítima da vez foi o Grêmio Osasco. 4-1, destaque para o gol de letra de Stefano Yuri e o belo gol de Daniel Guedes. O próximo confronto do Peixe nas quartas será com o Taboão da Serra, que ontem fez 5-1 no Audax.
Matheus, Gustavo, Thomas, Renan e novamente Thomas fizeram os gols do tabuão, enquanto que Rubens descontou para o Audax. Basquete, sem a presença da torcida, já que foi punido por incidentes no duelo com o Flamengo, o Palmeiras recebeu ontem o São José. E o sexto jogador nem foi necessário. O Verdão atropelou a equipe do interior e fechou o primeiro turno na zona de classificação para os playoffs. Palmeiras versus São José. Partida válida pelo NBB, o Novo Basquete Brasil, que tinha de tudo para ser um jogo normal, exceto pelo silêncio nas arquibancadas. É que a partida foi realizada com portões fechados, mediante instrução do STJD, por incidentes ocorridos na terceira rodada contra o Flamengo. Mas, com ou sem torcida, a bola tem que se movimentar. No primeiro quarto, domínio palmeirense. Enquanto os donos da casa acertavam quase todos os arremessos, os visitantes não tinham a mesma pontaria e desperdiçavam diversas oportunidades. Resultado, o Verdão abriu distância e fechou o primeiro quarto com 34-19. Na segunda etapa, tudo continuou igual. Tudo mesmo. O time do técnico Betão seguiu na frente e fechou o segundo período com 28 pontos de vantagem e 60-32 no placar. Começou o terceiro quarto e o São José voltou melhor. O pivô Caio Torres fez a diferença para o time visitante. Porém, a eficiência alviverde freou o entusiasmo joseense. Fim do terceiro período, 80-57 para o Palmeiras. Para o último quarto, as duas equipes se resguardaram e pouco produziram. O suficiente para o Verdão administrar a vantagem e sair vitorioso. Placar final, Palmeiras 92, São José 74. O que de positivo São José pode levar dessa derrota para o Palmeiras aqui no ginásio Palestra Itália? Não muita coisa de positivo, né? A gente sabe que nós falhamos muito, né? É uma bucha a parte de entrosamento dos jogadores com o técnico. Nós temos que arrumar a casa, tá? A gente sabe que está para vir outro técnico, eu espero entregar para o próximo técnico uma equipe mais tranquila, uma equipe já acreditando em si mesma. Aproveitamos, para a gente agora aí deve terminar em sétimo, oitavo, esse primeiro turno que está dentro do nosso programado. Agora é se concentrar para a sequência da temporada, que tem muita pedreira pela frente. O Palmeiras briga pelo título? Pelo título é muito complicado falar, porque o campeonato é muito equilibrado. Mas com certeza briga para ficar entre os 8 primeiros colocados, para estar no playoff, para tentar decidir a primeiro round do playoff em casa. Quinta-feira a gente enfrenta Bauru em casa, espero que a casa esteja cheia. Tá? A gente conta com a torcida, com o apoio da torcida. E muita luta, muita determinação, é isso que eu posso prometer para o torcedor palmeirense. Celso, lembra que a gente falou que estava super calor lá em Melbourne? Então, claro. Pois bem, vamos mostrar a foto que Djokovic colocou em seu Twitter hoje? Tem como soltar? Olha lá. Um ovo, filho, fritando na quadra, tamanho calor. E aí acham que a reclamação não faz sentido. Nenhum atleta de primeira linha, atleta de elite, sabe, vai passar mal por frescura. Você atuar com intensidade de baixo de 42, 43 graus, é desumano. Onde é o jogo? É desumano. Melbourne, na Austrália. Quer dizer, então você tem mais de uma dezena de atletas que passou mal. Quer dizer, então não pode, tem que ser revisto. Isso vale para o tênis, vale para o futebol, assim como não pode ter jogo 1h da tarde sob a temperatura de 42, 43 graus. Não dá, impossível. Isso coloca o atleta em risco. E mais do que isso, perde-se o potencial máximo do atleta. Por melhor que ele esteja preparado, depois de uma determinada temperatura, de uma condição tão adversa, é claro que o rendimento cai.
Ele mandou bem, foi bem humorado. Domingão, a partir das 9h30 da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate com a primeira rodada do Paulistão e dos estaduais. Nós vamos acompanhar a estreia dos grandes de São Paulo e estaremos no clássico entre Portuguesa e Corinthians. Nos nossos estúdios, o atacante Diogo, que fará a estreia com a camisa do Palmeiras, e o goleiro Walter, que tem a missão de substituir Cássio no gol do Corinthians, e Michele Janela, que voltará de férias. Terminaram os examezinhos, que legal. Exames, né, que ela estava fazendo. É sobre os gêmeos. O programa realmente deve ser muito legal. O Diogo com uma nova experiência importante, com a camisa forte, importante do Palmeiras, o desafio do Palmeiras na volta à Série A do futebol brasileiro. Claro que ele disputou o Campeonato Paulista da Série A no ano passado. E o Walter, né, que acabou ganhando mais espaço ainda com essa infeliz contusão do Cássio. Imperdível, a partir das 9h30 da noite. Você pode assistir a gente, claro, pela TV Gazeta, mas se tiver aquele amigo que mora longe, mora no exterior, em qualquer lugar, www.tvgazeta.com.br, você vai ver ao vivo também de qualquer lugar do mundo. É muito legal, vale a pena. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem. Você pode dar um alô pelo nosso Twitter, @GazEsportiva. Visite também o nosso canal no YouTube, youtube.com/agazetaesportiva.tv, e no Facebook, a nossa página é facebook.com/gesportivanet. Eu quero mandar um beijo para o Fernando e para o Francisco, de Lausanne Paulista, que encontraram o Flávio hoje na quitanda. O Fernando é gente boa, vai ser cronista esportivo, o cara é bem inteligente. Ligadão. Inteligente, palmeirense, tá vendo? Inteligente. Muito bem. Campeonatos estaduais, amanhã a bola rola no Rio de Janeiro. Principal reforço do Fluminense, o artilheiro Walter, foi apresentado ontem, mas não entrará em campo na estreia do tricolor contra o Madureira pelo Campeonato Carioca. O Fluminense apresentou ontem um reforço literalmente de peso. O atacante Walter, ex-Goiás, vestiu a camisa 18 do tricolor e agradeceu o empenho do clube para finalizar a contratação. Estou muito feliz, estou alegre demais. Agradecer o Renato também, que ajudou bastante. É um baita de um treinador. E tenho certeza, junto da diretoria, do presidente também, da Unimed, que vai me ajudar bastante aí para nós fazer um bom ano. Com 13 gols no último Brasileirão, o centroavante foi o artilheiro do Goiás e fez história por lá. Com Goiás já marquei minha história, sem dúvida, tem uma história lá, mas aquilo lá eu já fiz, aquilo é passado. Agora tem que tentar fazer minha história aqui no Fluminense, que é o quê? Ganhando um título, fazendo um gol e ajudando meus companheiros. No time carioca, ele já tem o carinho dos torcedores. Mas daí a desbancar o Fred no comando do ataque já é outra coisa. O Fred é o titular e como o Fred se machucar ou ir para a seleção, vai ter outro no lugar, ou eu machucar. Sempre é bom ter jogador de qualidade. Fora do peso ideal, Walter perdeu os primeiros dias da pré-temporada do Fluminense em Mangaratiba e não deve estrear amanhã contra o Madureira pelo Campeonato Carioca. A luta contra a balança é uma constante na vida do atacante. Mas será que ele engordou nas férias? Pior que não, cara. Pior que... Tô a mesma coisa. E estou tentando o máximo trabalhar, já comecei já hoje, aquilo que eu já falei já. E vou fazer de tudo para chegar ao máximo, que é aquele que o professor quer. E qual seria o peso ideal para Walter? Isso eu não comento, isso eu guardo para mim, guardo para o professor. É uma coisa que eu guardo para mim. De camisa nova, é esperar para que a estrela do atleta continue a brilhar. Não vai precisar nem prender aí, porque tá molhado. O Walter, na verdade, ele contraria a lógica. O futebol tem disso, Flávio. Você pensa, ou a gente prega aqui, acha que o certo é o tempo, o treinamento, o entrosamento para um time ser campeão, aí o Cruzeiro monta um time e ganha com folga. No mesmo campeonato que acabou de montar o time. Aí você vê o Walter, a gente tem como ideal o biotipo magrinho, forte, mais magro, sem muita gordura corporal, tal, que facilita a agilidade. Aí você vê, ele estava acima do peso durante todo o campeonato brasileiro, era visível a barriga, era visível. Quer dizer, que contraria a ideia de um
Aliás, esportista exemplar. Falar em contrariar a ideia, que falta de senso do marketing. Você viu a imagem que eles puseram depois daquela imagem que a gente está vendo aí? Vocês têm condição de mostrar? Vê se você pode deixar uma imagem dessa do novo jogador do Fluminense. Tem uma lata de lixo, escrito lixo e o cara do lado, pô. Isso é brincadeira, pô. Os caras estão de brincadeira. É o tipo da falta de cuidado, né? É aquilo que a gente falou do Fluminense. O Fluminense tinha dinheiro de patrocinador, mas não tinha estrutura. E continua assim. Não por acaso caiu para a segunda divisão, né, no Campeonato Brasileiro. Não, o Fluminense é incaível. É incaível. Incaível. Esse não cai nunca, não cairá, não cai. Olha que coisa inteligente, ó. Olha isso. Olha lá, olha essa imagem. Olha essa imagem. O novo contratado do time, lixo e o cara no fundo. Pode um negócio desse? Mas ele não cai nem com o Walter agora no elenco, que já é mais pesadinho? Não cai. O Fluminense é incaível. Eu acho que o Walter... Próximo campeonato com 23 ou com 24, 19 ou 23 coisas. O Fluminense não. O Walter, se subir na balança e der 20 quilos a mais, o Fluminense entra no STJD para baixar. Para baixar o peso, é verdade. Melhor não pesar. O Fluminense não entrou no STJD para tirar o título do Cristiano Ronaldo e dar pro Fred? E a Marta também queria tirar da Alemanha e botar lá no lugar. Eu sinceramente acredito que a gente vai ter vai ser tudo ajambrado. Um campeonato brasileiro com 24 clubes. É o que eu imagino. Eu não espero que não, porque eu não gostaria da Ponte estar pisando nessa lama. Pois é, mas eu imagino, mas é o destino que eu imagino. Eu acho que está tudo desenhado. Mas se isso não acontecer e a Portuguesa tiver que disputar a Série B, eu acho muito justo que ela vista uma camisa tricolor igual a do Fluminense. Eu acho que deveria. O doutor Roberto Senise continua investigando essa mutreta toda aí e tal. Hoje esteve com ele o presidente da Portuguesa, o ex-presidente Manuel da Lupa. Continua investigando. Vamos ver se chegamos a alguma coisa e tal. Sem querer que não foi, né, gente? Ninguém é tonto. E só para resumir, eu falei do Walter, mas não concluí. Então, mesmo o gordinho, contrariando a lógica, eu também queria ele no meu time. Bom jogador. O Gauchão também começa nesse fim de semana. Segundo a imprensa gaúcha, caso não acerte com o Santos ou futebol espanhol, o atacante Vargas poderia até voltar ao Grêmio, já que a namorada dele é de Porto Alegre e ele gostaria de voltar à cidade. Por outro lado, os dirigentes do tricolor negam a informação. Sem Alex Telles negociado com o Galatasaray, o clube estreia nesse domingo contra o São José. Já o rival Internacional recebe o São Luís amanhã. Os jogadores do Inter fogem da chuva, mas todo mundo quer um espaço no time de Abel Braga para a estreia no Gauchão, amanhã contra o São Luís. D'Alessandro é presença certa na armação, mas pelo menos 4 outros jogadores disputam uma vaga no meio de campo ao lado do argentino. Otávio é um deles. Jorge Henrique e Alex também estão na briga e Alan Patrick busca um lugar ao sol. Eu venho jogando, fazendo esse papel de armador. O Abel Braga é um cara inteligente, acho que ele pode enxergar em mim, em qualquer jogador, onde nós podemos tirar um fruto maior. Abel também tem a opção do jovem Valdívia ou de recuar Eduardo Sacha, além de improvisar o volante Arangue, recém-contratado. E o Santos estreia contra o 15 de Piracicaba e terá 2 desfalques importantes no primeiro jogo da temporada. Veja na reportagem de Felipe Esboril. O jeito calmo de Osvaldo de Oliveira é só na coletiva. Então vamos lá, com calma. Porque dentro de campo, durante o treinamento, o cara vira outra pessoa. Esbraveja e muito dentro de campo, até porque sabe que as condições do Santos para a estreia do Paulistão neste final de semana contra o 15 de Piracicaba não são as melhores. Nem começou o ano, o time já tem desfalques. Cícero tem dores no tornozelo e anda com problemas extra-campo. Eu clamo pela permanência desse jogador. Como eu vou repetir, foi o jogador que eu vi atuar melhor pelo Santos na temporada passada. É indiscutível isso. Mas tem uma seção que eu não posso interferir. Outro problema também vai atrapalhar um pouco a vida do treinador santista. Não vai ser no primeiro jogo do ano que Leandro Damião fará sua estreia com a camisa do Peixe. O Internacional ainda não liberou a documentação do jogador e aguarda a segunda parcela do pagamento. Ele também precisa de um pouco mais de trabalho
E, de repente, para iniciar, foi até bom que ele não tivesse ainda a posição legal pronta, né? Mas nós precisamos dele, né? Bom, há o problema do Damião, mas há também o condicionamento. O Oswaldo Oliveira é um cara muito inteligente, gosto muito, estrategista, manja muito de futebol. E, por ser também um preparador físico, não vai colocar sem condição plena. Tem que colocar os jogadores na melhor condição. Não tem nenhuma razão, zero de razão, para antecipar a volta dos jogadores que não estejam em plenas condições. Não tem nenhum motivo para isso, nada que justifique. Então, que joguem aqueles que estiverem em boas condições, não importa. O resultado é o que menos importa nesse momento. Tem que ter um time legal para o ano inteiro, não se preocupar com o campeonato aí que não dá nada. O Corinthians foi campeão paulista no ano passado e daí? Viveu uma crise tremenda o ano inteiro. Então, tomar cuidado para não queimar os jogadores lá na frente. Tem que ter um sentido de projeção visando a temporada toda e não antecipar a entrada de ninguém. Mas esse é o pensamento lógico. O Oswaldo tem esse pensamento lógico. Não, pode ter certeza. Claro. Mas muitos dirigentes, torcedores e o próprio torcedor. O time, de repente, é Campeonato Paulista, realizou uma semana de treinamentos, perde uma, perde duas, aí já começa a conectar. O Oswaldo não é bom, não é mais aquele, não serviu, não prestou. Ou seja, um campeonato que você bem lembrou, é um campeonato de pré-temporada. Para você testar peças, fazer experiências e tal. O resultado não deve influenciar, mas influencia. Na prática, a gente sabe que influencia, embora não devesse ser assim. E no Palmeiras, nada de mistério sobre o time que entra em campo para enfrentar o Linense. Gilson Kleina confirmou o time que está jogando, que não terá nem Lúcio, nem Valdívia e nem Leandro entre os relacionados. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Um sorridente Gilson Kleina chegou para o início das atividades. Talvez feliz com os reforços que recebeu, mas o principal deles, a manutenção da base do ano passado. Isso é o mais importante porque você já começa num estágio bem diferente na outra temporada que nós iniciamos. Ela não chega a ser ideal porque o calendário nos dá uma condição de treino menor, que a gente possa preparar melhor esses jogadores que retornaram de férias e aqueles que chegaram. Kleina aponta um Palmeiras ainda em formação e montagem do time titular. Mas ele discorda dos que afirmam que o clube está em desvantagem em relação aos rivais de São Paulo. Eu não vejo o Palmeiras atrás, né? Eu vejo na situação do patamar de treinamento para nós, né? O que eu analiso, o que eu vejo que o Palmeiras vai chegar um pouquinho mais na frente. Nós estamos num estágio que ele é aceitável, mas ainda nós precisamos evoluir. A confiança que nós temos nesse grupo é muito grande, cada vez mais qualificando. Tem um grupo coeso, espero que tenha harmonia, que a adaptação entre eles seja o mais rápido possível para a gente ser mais forte ainda. A grande desvantagem de Gilson Kleina nesse início de trabalho talvez seja não poder escalar o time ideal do Palmeiras logo no primeiro jogo do ano do centenário. Sem os meias Valdívia e Mendieta, o treinador confirmou a entrada de um volante, Marcelo Oliveira. E dos 7 reforços contratados, apenas o atacante Diogo vai fazer a sua estreia. O Diogo, pelas avaliações, até porque terminou jogando com a Portuguesa, mostrou as condições que a gente entende na média que tem condições de começar o campeonato. Em relação à estreia e ao novo regulamento do Paulistão, o treinador sabe que o Palmeiras não terá vida fácil. Não existe jogo fácil, estreia já tem por si só a sua dificuldade, ainda mais você estrear contra uma equipe que está com uma preparação mais avançada que a sua. E aquilo que a gente sempre fala, né? Estrear contra o Palmeiras, de repente, na conversa deles, falar assim, o melhor momento de pegar o Palmeiras é agora, né? Então a gente sabe que tem alguns fatores que a gente também vai ter que se superar. Mas no que depender dos jogadores, a comemoração para o primeiro gol do centenário já está pronta. Estou na expectativa em relação a esse Palmeiras, Flávio. Imagino que vai fazer um bom papel na temporada, especialmente no Campeonato Paulista. Tem uma base boa, se reforçou também com jogadores, sabe, que acrescentam realmente alguma coisa, não é apenas para compor elenco, dá para fazer. Acho que o Kleina tem um bom material para fazer um bom trabalho.
também não vai ser nenhum começo arrasador, até pelas circunstâncias, pelo pouco tempo de treinamento, a forma física não é ideal, mas embalando, eu acredito realmente num bom trabalho do Palmeiras. Acho que o Palmeiras briga por título. Se você considerar o que fizeram os times paulistas no Campeonato Brasileiro passado, o Palmeiras não é pior que nenhum deles, não. Não é não. Não é mesmo. Agora, o elenco do Corinthians é melhor? É, mas e aí? Não adianta. E o Palmeiras está se reforçando. O Lúcio foi uma bela contratação, o Diogo foi uma bela contratação. Permanência do Leandro, importantíssima. Sim, legal. E tem uma base. Eu acho que dá para o Palmeiras brigar, sim. Diogo. Não, dá para brigar, sim. Não é pior que ninguém, não. De jeito nenhum. Muito bem, o primeiro clássico do Paulistão acontece já na primeira rodada. A Lusa recebe o Corinthians e hoje foi dia de apresentação de um pacotão de reforços na Portuguesa. Vamos ver. Depois da debandada geral do fim de ano, a Portuguesa, às pressas, remonta do jeito que dá o elenco para 2014. São cerca de 30 atletas, 11, um time inteiro apresentado hoje. Desses 11, os 3 do Corinthians, por questões de contrato, não podem jogar o clássico de domingo no Canindé. Outros 3 foram inscritos com atraso e ficam à disposição apenas a partir da segunda rodada do Campeonato Paulista. E 5, caso o técnico Guto Ferreira precise, e vai precisar, estão prontos para a estreia nesse fim de semana. Caio, como é que é ser apresentado na sexta para provavelmente jogar o clássico de domingo? Sim, já venho treinando há um bom tempo. Já estou meio entrosado com o grupo, agora é apresentar e dar sequência. Acho que o time está se formando uma equipe boa, competitiva. E vamos lá, vamos buscar jogo a cada jogo e buscar as vitórias. Eu acredito muito nessa vontade dessa rapaziada, que vai chegar para somar. Claro que ninguém se conhece ainda, futebol não tem milagre, porque não queira aqui arrumar um time competitivo em pouco tempo. Então vamos atingir o ápice, e mesmo na quarta, quinta rodada. No começo é difícil sempre, mas acredito muito aí no trabalho do treinador, conjunto com os seus companheiros, mas uma equipe solidária, um time competitivo. Ele está tentando fazer um campeonato paulista para tentar disputar de igual para igual, mas vai ser muito difícil. Mas é um time jovem, um time de média de idade de 22, 23 anos, e é correria, quer dizer, é qualidade pouca, mas muita vontade, e vamos ter que dar trabalho para o pessoal. Como é que é planejar a temporada sem saber se vai jogar a Série A, a Série B de Campeonato Brasileiro? É encarar o Paulista e esperar pela justiça? Realmente esse problema também nos atrapalhou muito, porque nós tínhamos um projeto, obviamente, montado, com equipe bem mais forte para fazer o Campeonato Paulista, e depois a Série A teria uma verba maior, então automaticamente a gente faria umas contratações maior vulto. Agora, infelizmente, deu essa confusão toda, estamos mãos atadas. O próprio jogador, para vir com um pouco mais de nome, ele quer saber se é Série A ou Série B, entendeu? Por quê? Para poder fazer o contrato, que Série A é uma coisa, Série B é outra, entendeu? Então fica dificultado, mas vamos aguardar a justiça, vamos ver o que dá, e eu acredito que o bom senso deve prevalecer e a Portuguesa deve continuar na Série A, porque ela ganhou em campo, acredito que não nos podem tirar esse direito. E Adriano Dolfi acompanhou os preparativos para a reestreia de Mano Menezes como técnico do Timão. O temporal que caiu na cidade de São Paulo castigou o CT Joaquim Grava e atrasou o início do treinamento em quase 1 hora. O técnico Mano Menezes teve que driblar as poças d'água para chegar até o campo de número 4. Alguns jogadores preferiram um meio mais moderno. Fato é que se aproxima a estreia no Campeonato Paulista domingo contra a Portuguesa no Canindé. E falta pouco para conhecermos as alterações no time titular, que irão deixar alguns atletas talvez chateados, na tentativa de voltar a fazer este elenco um time vencedor. Mano deu indícios no treinamento de agora a pouco, que Pato, Emerson e Douglas devem ir para o banco de reservas, pelo menos por enquanto. É um jogador que foi titular absoluto do Corinthians. Nos últimos anos parece ter despertado de vez o interesse do futebol italiano. Os empresários do jogador Ralf afirmaram que receberam uma sondagem do Napoli da Itália para saber a possibilidade de contar com o jogador já neste ano. Ralf tem contrato até o fim do ano que vem e no ano passado já teria despertado o interesse de clubes do futebol alemão e também italiano. Para essa posição, Mano Menezes conta com apenas 3 jogadores, além de Ralf, o volante Guilherme e o recém-chegado Bruno Henrique. Essa talvez seja uma das primeiras tarefas do recém-empossado diretor de futebol Ronaldo Ximenes, que inclusive está aqui no CT Joaquim Grava.
Com imagens de Claudinei Braghini, apoio Osmar Menezes, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. O Corinthians é um grande ponto de interrogação. Tem jogadores de qualidade, é óbvio, né? Os 3, por exemplo, ficam no banco: Pato, Douglas e Sheik. Lógico que são jogadores de qualidade, mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Com relação ao o nosso treinador falava de uma eventual proposta pelo Ralf, não é nada oficial, mas é o que se fala em 8 milhões de euros. Se fosse eu, por 8 milhões de euros, dava inclusive com uma fitinha premiada, uma caixinha e tal. 8 milhões de euros, mas se você pensar bem... mas 8 milhões de euros você compra 30 milhões. Não, tudo bem, mas quem você compra com esse valor? E para que comprar? É a questão. Pega o menino da base e põe lá. Mas a gente tem que admitir que um cabeça de área com a qualidade do Ralf é difícil você achar. Tem qualidade? Eu vejo, ele pode não ser brilhante. Aí já é ponto de vista. Eu acho que ele é tomador de bola. Então tomador de bola não é tão difícil. Faz muito bem. Você não tem um jogador desse no São Paulo, você não tem um jogador desse no Santos. Mas esse tipo de jogador não tem no Barcelona, não tem no Dortmund, não tem no Real Madrid, porque esse tipo de jogador não existe mais. O cara tem que tomar a bola e saber jogar. E ele tem essa deficiência. Ele até confessou que tem que treinar muito. Eu acho que o jogador que toma a bola só é um jogador que você pode dispensar. Não estou desmerecendo, o que você está falando é verdade. Ele faz bem esse trabalho. Mas esse tipo de jogador é muito fácil de substituir. O jogador que só toma a bola é fácil. Você vê muito jogador também que sabe jogar bonitinho, mas não tem capacidade de marcação. Quer dizer, é um meio campo frouxo. Eu acho que o Ralf... Acho que o meio campo todo tem que marcar. Eu acho acho também, mas o Ralf, ele se tornou referência de segurança defensiva. Eu acho que muito... No caso, por trintinha, rapidinho. É que aí não tem jeito, né? Eu só estava mensurando o valor. Mas realmente é um valor que para o jogador é importante, para o Corinthians também. E ele também, se ele tem uma proposta de 8 milhões, olha o percentual que fica nas mãos dele. Tem que negociar, isso não se discute. Se for o caso, mas se vai ser difícil repor, boa sorte para ele. Vai, mesmo com esse valor. Eu não acho, mas vamos embora. E véspera de jogo é dia de entrevista coletiva dos treinadores. No São Paulo não foi diferente. Muricy Ramalho matou a saudade dos jornalistas para a alegria de Alexandre Silvestre, que esteve hoje em Cotia e traz as notícias do Tricolor. Você faz a sua aí, filma aí mais ou menos. Viu? Quem disse que o Muricy não curte uma conversinha? Saudade da gente, professor? Nenhuma. Vocês estão ficando loucos, pô. Só do Nelson Rubens eu tenho saudade. Ok. Nelson Rubens é o apelido que o Muricy deu para mim ao longo desse nosso convívio. Mas é o relacionamento interno do São Paulo que nos interessa. E a conversa com os jogadores nesse começo de ano foi direta. Os jogadores não precisam ser amigos, mas eles têm que ser parceiros, ou seja, tem que ter respeito. Não é só na hora que eles fazem a festinha dos filhos deles que eles têm que ter o respeito. Eles têm que ter o respeito aqui, ou seja, de quando o técnico escolher um jogador, o outro, cara, não precisa ficar satisfeito porque ninguém fica, a gente entende isso, né? Mas não tem que estar de carinha feia, nem fazendo biquinho, nem não treinando com vontade, que isso não me impressiona em nada, ao contrário, esse tipo de jogador não tem mais como jogar aqui. O time que estreia no Campeonato Paulista domingo contra o Bragantino é praticamente o mesmo que encerrou a temporada 2013. Rogério Ceni, Luiz Ricardo, a novidade na lateral direita, Rodrigo Caio, Antônio Carlos, Reinaldo, Denilson, Wellington, Maicon e Paulo Henrique Ganso, Adenilson e Luiz Fabiano. E as contratações que não vieram? Tá decepcionado, Muricy? Se eu fosse pôr jogadores aqui de um nível regular, eu estaria com um monte aí já contratado. Então, estou tendo essa paciência com a diretoria aí, porque é jogadores de nível diferente. Que eu acho que é só assim. Para trazer mais ou menos, melhor não. É possível que o Tricolor traga um jogador do futebol italiano, Álvaro Pereira, da Inter de Milão. É um jogador de seleção, né? É uruguaio, um jogador de Copa do Mundo, um jogador de uma experiência internacional muito grande, né? Claro que mas a gente só pode falar na hora que ele tiver acertado, ainda não está. Então não dá para falar muito desse jogador, não. Enquanto o elenco São Paulino não melhora, Muricy reconhece a superioridade de dois rivais. O elenco do Corinthians é muito forte, né? O elenco forte é aquele que você olha e está jogando o titular e o que está no banco é igual. Esse é o bom elenco, né? E o Corinthians tem isso.
né, em todas as posições, né? Coisa que nós temos que melhorar um pouco, né? Claro que tem outro time que eu acho que também tem um bom time, que é o Santos, né, que manteve o seu time e também reforçou um pouco, né? E depois do papo sério, voltemos à conversinha. Muricy respeita muito o Bragantino, adversário de domingo, porém, pelo jeito, respeita ainda mais a principal iguaria de Bragança. Isso é o melhor que tem em Bragança, é aquele restaurante que fica encostado no banco. Eu já peguei um sanduíche uma vez escondido, que vocês não viram. No meio do jogo? No meio, no intervalo. E levei pro vestiário, é uma delícia aquilo lá. Deu fome, de bola, é minha vez de entrar em cena. Aqui com o professor Muricy Ramalho, que me criticou no joguinho de imprensa, final do ano passado, no CT. Time da imprensa contra a comissão técnica, que o nosso time me contaminou. Pode ser isso aí. Como eu sou seu amigo, só posso pensar nisso, que a sua qualidade, né, foi prejudicada pelo seu elenco. Tem uma desculpa aqui gravada, Muricy, no CT Rei Pelé, que você conhece muito bem. Nessa semana, meus colegas lá de imprensa tiraram um sarro. Você não joga nada, Silvestre. Quero ver você bater essa bola no gol. Se eu conseguir pelo menos mexer no meu celular, vamos ver, agora foi. Mentira. Isso aí é montagem, isso aí com certeza. Mas tá calibrado, vai. O cara lá. Não é montagem. O cara da Gazeta é muito bom nisso aí. Nada disso, Muricy. A única montagem aqui é a sua. A montagem de um São Paulo forte para 2014. Eu quero ser jogador de futebol, jogador de futebol. Ana Bela Gorda, diga lá, menina. Fico muito à vontade que talvez nessa bancada eu seja a pessoa que mais tem elogiado o Silvestre jornalisticamente falando. Mas agora ele assinou um recibo de jogador frustrado. Montagem, né? Nem fez montagem. Ridículo. Jogador frustrado, tipo, não tive chance no futebol, virei repórter. É por isso que demorou para a matéria ficar pronta? Ele deve tentar montagem, fazer um efeito, fazer essa bola entrar foi duro, viu? Não, a gente falava do Ralf, o Silvestre nos torneios de imprensa, a gente sabe que ele tem aquela raça ele argentina. Ele é um Ralfão mesmo, Ele é um Ralfão. Desarma como poucos, tal, é o rei do carrinho. É um jogador que eu gostaria de ter sempre no meu time pela entrega. Mas esse chute aí também, eu acho que ele tentou umas 100 vezes. O São Paulo contratou o Álvaro Pereira, falar um pouquinho desse jogador. Ele prioritariamente joga pela esquerda, mas joga pela direita na seleção do Uruguai. O Muricy está trazendo um pouquinho mais aqui para trás do Denilson, deve ter a saída do jogo mais rápida com o Luiz Ricardo e com o Álvaro Pereira, que, repito, pode jogar pelo outro lado também. Boa contratação, jogador internacional, jogador rodado, boa contratação. Resultado final da nossa enquete: quem é o favorito para conquistar o Campeonato Paulista de 2014? Corinthians, 33%. O programa de hoje termina por aqui. Domingo, a partir das 9h30 da noite, tem Mesa Redonda e o retorno da Michele Janela. Tem Gazeta Esportiva, segunda-feira, às 6 da tarde. E Super Esporte, meio-dia. Fica agora com o Jornal da Gazeta. Beijo, tchau. Até segunda. Um abraço, até domingo no Mesa. Tchau. Aí, meu irmão, cuidado.